Momento UOL. Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Momento UOL, podcast da CS Academy, aqui em parceria mais uma vez com o Nono da BASF, mega parceiro nosso nessa temporada, e eu tô aqui com a minha parceira Isabela. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento UOL. E dessa vez estamos com mais uma super convidada aqui, como vocês estão percebendo, grandes marcas, empresas legais, mas as pessoas ainda mais interessantes, né? Com certeza. Sempre a gente dá valor a isso, né? Ter pessoas que realmente consigam trazer bastante aprendizado para os nossos alunos, para os ouvintes, para as pessoas que estão vendo no YouTube. E dessa vez a gente convidou aqui a Letícia Amoroso. Letícia, muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente já tinha feito um conteúdo, há uns 2 anos atrás, numa outra oportunidade, e é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, Diego, Isa, obrigado pelo convite, tenho certeza, pelos bastidores o papo já estava bom, então aqui vai ser melhor ainda. Legal, bom, a Letícia, hoje ela está como Senior Manager das Américas, na Walt Disney Company, e enfim, eu acho que é uma empresa que todo mundo quer fazer benchmark, todo mundo quer saber como funciona, tem livros pra caramba, Então, assim, eu acho que o papo hoje aqui vai ser bacana, mas eu acho que mais do que Disney, a gente quer saber sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória. Eu vi que tem várias outras empresas aqui, olhando seu LinkedIn, eu vi Votorantim, 99. Didi, empresa chinesa, empresa brasileira tradicional, tem Mercado Livre também, que é argentina, então, assim, outra cultura. Também. Então, assim, enfim, queria que você começasse se apresentando um pouco, falando até como que você caiu nesse universo de CX, sendo engenheira de formação, você já me disse que é a engenheira ferrenha mesmo, né? Como que você chegou nesse universo? Boa. Bom, eu sou engenheira de formação, O Diego comentou, engenheira de produção. Então, meu início foi no grupo ZF, depois o grupo Votorantim, bem engenheira de fábrica mesmo, melhoria de processos, gestão de projetos, enfim. E gostava muito desse mundo, estava bem satisfeita e sempre fui essa pessoa que gostava de um bom processo, assim, de seguir regras, de definir, de chegar daquele departamento que não está tão bem organizado e por ordem. Isso eu sempre curti bastante. E meu mundo começou em CX, assim, zero intencional, Diego. Até foi engraçado que recentemente um colega me perguntou, falou, Letícia, eu tô querendo fazer uma transição para empresas mais digitais, até essa área de CX, como é que foi para você? Me conta, de repente eu posso me espelhar, na sua trajetória. Falei, olha, vou te contar, mas assim, não tem muita história bonita por trás, porque foi zero intencional. Acabou que foram ocorrendo situações na vida, eu estava no grupo Votorantim, a minha divisão estava sendo vendida, então aquela insegurança, como quem já passou por fusões, aquisições, sabe bem. E aí acabei, indo para o mercado, e nessa época o Mercado Livre estava, não sei quando o Mercado Livre não está crescendo, mas enfim, naquela época estava num momento muito forte de estruturação. Então, por mais que eu não tivesse conhecimento, experiência em empresas digitais, em CX, eles estavam precisando dessa competência da engenharia, que aí eu acho que a minha formação me ajudou bastante, para estruturar alguns processos para a equipe de CX. Então, assim, foram conversas, no processo seletivo bem bacanas, mas bem transparentes ao mesmo tempo. Não conheço. E aí a empresa falando, tudo certo, a gente topa, mas a gente precisa dessa organização e gestão aqui dentro. Bora. Então, foi assim que Deu aquele friozinho na barriga, mas foi. Foi exatamente assim. Então, não foi intencional, mas eu brinco que aí uma vez que o bichinho de CX me picou, aí eu fui contaminada e acho que não dá pra gente falar nunca, mas acho que dificilmente, assim, eu saio desse mundo porque eu me apaixonei bastante. E são mercados muito parecidos, se a gente for fazer uma correlação, Para você que vem de uma parte de gestão de processos para qualidade, digamos assim, indo para um mundo de experiência do cliente, acredito que sai do chão de fábrica para ir talvez para um mundo mais digital. Mas se você pudesse contar para a gente qual foi o maior desafio dessa migração e o que você levou desse processo, que engenheiro segue ali à risca para o mercado de CX. Boa, eu acho que ao mesmo tempo que a engenharia tem um lado maravilhoso de exatidão, se você definir os parâmetros de um equipamento, a receita do bolo, o seu output ali, a sua saída, teoricamente, está previsível. Mas, de certa forma, também tem um mundo maravilhoso de que se você mexer um pouquinho na variável, o resultado é completamente diferente. E aí, o que eu vi nessa indústria de CX, que a engenharia não tem tanto essa flexibilidade, essa mudança, o lado mais humano, que na engenharia acaba sendo um pouco mais técnico. Então, entrando no mundo de CX, que tem tudo a ver com o comportamento do consumidor, gente, No final do dia,
é gente que fala com gente, não importa se é B2C, B2C, B2B, não importa. Então, eu acho que tem a similaridade de uma linha de produção, de ser processual, mas ao mesmo tempo tem o desafio de que as coisas não são tão exatas e de que você, no fundo, né, no final, CX é a somatória da percepção de todas as jornadas e tal. E percepção não é exatamente tão tangível. Então, como é que a gente faz também para que, por mais que você tenha algumas variáveis no processo, no final, você quer um resultado esperado, mas às vezes ele não sai. Então, como é que você vai fazendo esse trade-off? E aí eu acho que é muito mais bonito do que a matemática pura e simples. Sim. Com certeza. E isso, né, esse seu currículo aí traz grandes desafios, né? Você falou de um crescimento acelerado de Mercado Livre, Didi também, pelo que eu vi aqui do ano que você estava, também era um crescimento aceleradíssimo. Você contou pra gente, né, do Star Plus, né, que você participou do lançamento. Então, assim, cara, um monte de projeto gigante, que é ótimo ter um engenheiro perto, né? Falando como recrutador, assim, né? Eu sempre olho, putz, será que tem um engenheiro para cuidar aqui desse negócio que eu preciso de alguém ali um pouco mais, né, processual? Como foram esses projetos para você, né? Você gosta de desafio grande? Como que você lida com isso? Boa, Diego. Acho que na 99 eu peguei um momento também de expansão, né? A gente estava, de certa forma, mais consolidado no Brasil, mas a gente estava abrindo muitos outros países na América Latina. E aí, assim, foi um dos meus maiores aprendizados de carreira, digamos assim. Para mim, né, essa pessoa mais estruturada, engenheira e tal, viver nesse mundo de startup tem hora que traz uma dor muito grande, porque tudo você cria, tudo você tem que definir, você tem muita liberdade, mas ao mesmo tempo, né, dói um pouco pro engenheiro, que às vezes quer só seguir um processo. E aí a gente começou aqui na 99 a expandir muito para os outros países. E o Brasil, como já estava, né, num momento mais à frente, a gente já tinha uma certa estrutura. Se você perguntasse para mim qual era a minha avaliação, eu ia falar que ainda tinha muita coisa para melhorar, que não estava ainda na hora de expandir, tudo isso. Só que para a empresa, que olhava um país que não tinha quase nada ainda e olhava para o Brasil, nossa, 99 já era um benchmark, já era super consolidado. Então, acho que um dos maiores desafios de carreira que eu tive é expandir o que, na minha visão, não estava ainda tão consolidado, só que na visão da empresa já era muito mais do que outros países tinham. Então, eu fiquei um tempo no Chile, por exemplo, abrindo operação lá. Então, foi, assim, um super aprendizado de carreira, mas além de carreira, acho que de vida mesmo, de que às vezes tudo depende do momento, né? Acho que nesse momento eu vi que a maturidade do que a empresa está passando naquele momento é mais importante até do que a minha avaliação se está bom ou não, se já chegou no trabalho que eu teoricamente considerava ótimo. Então, assim, entender esses momentos e entender que a empresa, às vezes, está num momento de uma maturidade um pouquinho menor e está tudo bem, está dentro do planejamento estratégico, é o que a empresa necessita nesse momento, naquele momento, para mim foi um super aprendizado, que aí eu respirei e falei, não, tudo bem que não está super consolidado ainda, mas é o que a empresa precisa. Então, já começou por aí um tapa na cara da engenheira aqui, que conseguiu expandir algo sem estar no modelo ainda perfeito, digamos assim. E falar um pouco de Star Plus, né, Diego? Aí foi meu desafio na Disney logo que eu entrei. Tava na 99, e aí, enfim, eu sempre brinco, né, que eu tava feliz, tava tranquila lá, mas a hora que chega uma mensagem no seu LinkedIn de uma pessoa da Disney, aí não tem... Qualquer um para, né? Fala, opa, acho que tem alguma coisa. E aí eles estavam lançando, estavam um mês antes do lançamento do Star Plus. Então, era uma indústria que eu não conhecia, de streaming, né? Empresa de entretenimento. Tem todo o friozinho na barriga de você começar num desafio novo. E aí já começou... precisamos pôr a operação de pé, que o streaming está começando. Então, também foi outro desafio. E aí eu brinco, né, que esse tapa na cara da engenheira não terminou ali na 99. Foi também, mesmo numa empresa consolidada como a Disney, a gente também tinha os nossos desafios, assim. Streaming era um negócio novo, ainda né? Parques, estúdios têm 100 anos, parques mais de 70, e streaming tem nem 5. Então, também é um desafio novo para a empresa e para mim, principalmente, que estava começando, tinha que conhecer tudo. E acho que esse exercício de entender que cada momento a empresa tem uma maturidade e demanda uma certa característica para cada momento, acho que fez bem pro meu desenvolvimento. E hoje em dia, tudo bem se às vezes as entregas não ficam do jeito que eu quero, mas é aquilo que dá.
Você comentou que nesse processo, você como profissional também, e não só como profissional, mas pessoa, foi tendo uma evolução para tentar se adaptar ao que a empresa precisava no momento e conseguir fazer grandes entregas. Se você pudesse contar para a gente como foi a sua evolução pessoal e profissional também dentro de experiência do cliente, como que foi esse processo de ir para uma empresa muito diferente? Imagino que de 99 para Disney mude muito a cultura também. Você também teve que reformular esse seu lado profissional e pessoal para caber numa cultura? Porque o que eu gostei da sua fala é entender a mensagem que fica principalmente para os profissionais atuais. Entender que eu não quero que as pessoas se moldem a uma empresa, mas entender que vão existir mais oportunidades se você caminhar na mesma jornada e não distinta, sabe? Sei, boa, tá. Isa, acho que essa resposta não é muito simples de te dar. E o que eu sempre gostei muito da parte de engenharia, que a gente comentou há pouco, é essa parte de modelagem de processos e entender que, no final, se você quer ter um resultado esperado, você precisa mapear suas variáveis. E aí, a cultura de CX, lógico, tem esse fator também mais intangível que a gente comentou, mas tem um lado que, às vezes, a gente esquece, de que, no final do dia, falando especificamente da parte de atendimento, no final do dia, a pessoa que está lá no front com o cliente, ele também segue um processo. Ele também é só aquela primeira cara da empresa, mas tem um monte de coisa atrás disso. Lógico que o atendente tem que ser super educado, tem que dar autonomia, tem que ter autonomia, tem que, fazer aquele atendimento com brilho no olho, mas acho que é aquela figura da internet que a gente só vê a pontinha do iceberg, e tudo atrás que tem. Então, acho que eu posso te dizer que o que eu precisei me moldar é que numa empresa mais americana, mais consolidada, existem processos mais bem definidos e que para você mudar, às vezes te requer um pouco mais de mensuração de impacto, relacionamento e tudo isso. Ao mesmo tempo, quando você está numa empresa que tem uma cultura de mais startup, você tem uma liberdade para testar, para ver como é que você quer fazer um tema hoje, amanhã você desliga e está tudo certo, você tem o controle lá do botão do aplicativo. Então, eu acho que você se ajustar ao que não só o momento da empresa que a gente falou agora há pouco, de maturidade e tal, mas também ajustar como a empresa trabalha e como você pode somar valor desse jeito, de forma com que a empresa trabalha, aí eu acho que é gol. Mas, assim, a gente sempre fala disso, resiliência. Você precisa entender o que você quer naquele momento, que sapo que você quer engolir naquele momento, porque, independente da cultura da empresa, sempre vai ter. E esse desafio que você quer passar em determinado momento da vida. Tem momento que você quer construir do zero, pegar um negócio e começar do zero, testar. Tem momento da vida que você fala, não, mas talvez uma coisa mais consolidada, melhorias incrementais e não substanciais. Então, acho que também vai de acordo desse autoconhecimento que você vai tendo e ver. É a hora de você fazer uma super mudança na sua carreira? Ou, de repente, tá bom assim, você fazendo pequenas melhorias todos os dias também te satisfaz. Então, acho que tem essa mistura de autoconhecimento, cultura, você vê qual é a expectativa da empresa em relação ao seu trabalho, e aí você vai achando aí o X da equação, que não é fácil. E se você fosse pegar hoje uma startup, que você citou, dessa, enfim, de um jeito mais fácil ali de remanejar uma cultura, um processo e tal, você vivenciou aqui grandes empresas. Se fosse entrar hoje uma startup de 20 a 50 pessoas, como seria, no seu ponto de vista, essa cultura de centralidade no cliente? Como que você gostaria de estabelecer isso e quais processos você acha que é fundamental para uma empresa que está começando? Boa. Aí acho que dá pra gente dividir a resposta em alguns pilares. O primeiro é a cultura. Não adianta a gente falar que a empresa tem que tomar decisões voltadas para o cliente se não tem o hábito de se falar de cliente, se não tem rituais de cliente, se os diretores do time não perguntam se tal melhoria vai ser bom para o cliente. Então, assim, cultura exemplo, vir um pouco também top-down, não adianta a gente falar que não é importante vir da alta liderança. Então, acho que esse primeiro aspecto de cultura é muito importante. O segundo, eu diria produto. Não adianta também a gente falar que tem uma cultura customer-centric e definir um produto que seja extremamente difícil. Tenho certeza que vocês já tiveram inúmeras experiências de fazer uma compra, fazer um cadastro, preencher o formulário e o negócio ser ruim. Você não consegue sair da página ou você é mal atendida. Também não adianta se falar de cultura se não tem também um produto muito bem estabelecido. E, por último, processos.
falei bastante de processos aqui, mas também você tem 20, 50 pessoas, pronto, já não é só uma pessoa. As pessoas pensam de formas diferentes e elas podem entender que em determinados momentos é melhor a solução A ou a solução B. Se você também minimamente não padroniza porque você estudou, porque você viu o que é melhor, aí também não adianta colocar a culpa às vezes no funcionário. Então, acho que são esses 3 pilares: cultura, produto e processo. Boa. E aí, indo para um estágio um pouco mais avançado, né? Você falou para a gente que já trabalhou com terceiros, né? Em operação. Qual que é esse momento, né? Que a gente tem que optar por terceirizar a operação de atendimento? O porquê que a gente terceiriza, né? Quais são os motivadores e como escolher o parceiro? Uau, boas perguntas. Acho que primeiro que no momento que você toma essa decisão, acho que muito escala. Escala e foco, não só escala, acho que foco. Se vocês são bons em capacitação, vocês dificilmente vão ser tão bons com gestão de turnover e absenteísmo. Não adianta falar que vai ser, porque é difícil a gente ser bom em tudo, verdade seja dita. Sim. Então, acho que tem esse ponto de, se está numa escala já muito grande, que você não está conseguindo administrar tanta gente, está sentindo que o seu foco está desviando, aí faz aquele estudo de tempos e movimentos. Quanto tempo você fica focando no que realmente importa e quanto tempo você fica, quanto percentual da sua agenda você está olhando e resolvendo problema de operação, de pessoas e tudo isso. Então, acho que tem esse primeiro aspecto de escala e prioridade. E segundo, né, como é que a gente consegue ir passar um pouquinho da nossa cultura para os terceiros? Que é o maior desafio, né? Maior. Acho que o dia que alguém tiver uma resposta certa... Tá aqui o livro, né? Como vai... Tá pronto, mas eu acho que existem também rituais, time, rotinas, né, que ajudam. Mas eu acho que algo que eu mais investiria é na qualidade do trabalho do colaborador. Não adianta também você falar de cultura, fazer rituais maravilhosos, mas se o dia a dia de um atendente, seja lá qual for a operação que você esteja terceirizando, não estiver bacana. Então, vou dar um exemplo. Eu já trabalhei em empresa que o sistema que as pessoas tinham que usar não estava na língua nativa deles e que eles entendiam. Então, assim, não adianta falar que não adianta depois fazer no outro dia um super treinamento de cultura, né, se você não faz o básico bem feito. Então, acho que começar a extrapolar a cultura voltada no cliente é pensar primeiro na cultura do colaborador. Esse terceiro, ele está se sentindo parte? Ele está se sentindo ouvido? Tem rituais de conversas e ver o que pode melhorar? Minimamente, ele tem uma estrutura bacana? Tem um sistema que ele entende? Tem autonomia? Então, acho que começa tudo ali no colaborador, dá o mínimo de estrutura para ele, mas também não acho, Diego, que tem super uma resposta certa. E acho que muitas empresas, assim como as que eu já trabalhei, têm esse desafio e acho que nunca a gente chega na tal da linha de chegada. Sempre tem oportunidade para fazer alguma coisa de diferente. E quando você fala de liderança, né? Não de liderança, mas de colaboradores, me vem à cabeça o papel importante, estratégico de um líder. E você hoje é líder de uma grande operação. Quais são os maiores desafios para você nesse momento? Nem só nesse momento, mas assim, como líder nessa sua construção de jornada. E o que você tenta passar para o seu time para que eles se sintam parte e possam entregar a melhor experiência para o cliente? Acho que hoje em dia a gente tem um desafio, em várias empresas também, de priorização e foco. Tudo tem que ser para ontem, tem diversas atividades que tem que acontecer para que um projeto dê certo. Então, como é que você garante que o seu time esteja alinhado e focado no que realmente tem que entregar? Gente, trabalho tem de monte e sempre vai ter. E dificilmente a gente vai chegar um dia e falar, nossa, acabei, não sei o que eu vou fazer hoje. Não, sempre tem coisa chegando. É inevitável. Então, como é que você passa para o time todas as informações que você tem e garante que eles estão indo nessa mesma linha? E aí eu acho que uma das palavras que eu mais uso em relação à liderança é alinhamento. Não sei, one-on-one semanais, né, de acordo com a rotina com que cada um prefira, mas a gente está alinhado em relação às prioridades. E aí eu acho que dá para dividir um pouco no ramo estratégico e no ramo operacional. O time tem que saber, né, de uma certa forma, para onde a gente está indo, quais são os grandes projetos, as grandes metas. Mas não adianta a gente achar que o time saber de tudo isso, eles também vão ter clareza da atividade do dia a dia. Então, eu acho que sempre precisa ir mesclando esses dois pilares de atividades mais, olha, a gente está indo para esse caminho, mas ao mesmo tempo também, essa semana vamos precisar priorizar a tarefa tal
para poder... Depois, claro, você faz o cascateamento e a subida da interligação dessas atividades. Mas não adianta você falar só do operacional, porque aí fica a pessoa também, de certa forma, desconectada com para onde a gente está indo, mas também não adianta ser tão intangível e falar, não, a gente vai chegar ali, mas tem tantos caminhos para fazer chegar lá. Então, alinhamento, comunicação e fazer rotina, né? Gestão da rotina, também acredito muito nisso. Rotinas com o seu time, de gestão de metas, gestão de desempenho, acho que é primordial para garantir que está todo mundo, pelo menos, indo para o mesmo caminho. E nesse ponto do direcionamento, a Disney é claramente um exemplo para todo mundo, né? A gente usa os valores da Disney lá sempre como exemplo do como... É até hierárquico, né, os valores da Disney. A segurança vem primeiro, não falando de parque, né, depois e tal. O quanto que você vê que as empresas estão falhando nisso, né? Eu acho que é claro assim que às vezes a gente contrata muito porque putz, é a melhor pessoa que existe em streaming, então eu vou trazer essa pessoa para colocar aqui, e aí é aquele... A gente tentando colocar um Lego de quadrado no espaço triângulo, né? Então, como que você acha que constrói, assim, né? Você falou bastante sobre ritual, mas se você puder detalhar, né? Como que constrói uma cultura forte, assim, falando, seja startup, seja uma empresa grande, porque eu acho que Disney, Votorantim e tal, eu acho que o maior desafio é manter a cultura, né? Não é só criar, beleza, eu e a Isa, a gente desenvolveu lá o nosso código de cultura, mas assim, se a gente não ficar lá batendo toda semana nos rituais, no all hands, no one-on-one, aquele negócio se perde. Na contratação, né, a gente avaliar ali o colaborador. Então, como que você acha que constrói, né, essa cultura forte, direcionada, e como que mantém isso no dia a dia? Boa pergunta também de 1 milhão. A gente só está falando de pergunta difícil aqui. Eu acho que um primeiro aspecto, Diego, seria garantir que as pessoas que estão junto com vocês estão bem alinhadas e são as pessoas certas. Lógico, né? Eventualmente tem momentos difíceis para algumas pessoas, ou às vezes você não vai acertar numa contratação, mas no geral, ter as pessoas certas ao lado já acho que 80% aí da resposta. E eu brinco que eu tenho alguns princípios, né? Não só de contratação, porque às vezes numa entrevista você não consegue ver como é que é a pessoa, mas de manutenção da pessoa no time, que são 3. Primeiro, a pessoa tem que ser do bem, tem que ser gente boa, tem que falar obrigada, por favor, tem que ser minimamente... Sim. O mínimo, né? O mínimo, porque a gente passa mais tempo com os nossos colegas do que com a nossa família, assim. Então, se uma convivência minimamente razoável não esteja ali, cara, eu não acredito em relações mais profundas. No segundo, acho que a pessoa tem que sempre ter muita boa vontade. E tudo bem não saber, mas tem que querer aprender. E terceiro, também tem que ter acabativa e não só iniciativa. Então, acho que começando já, tendo as pessoas certas, putz, já é mais de meio caminho andado, a gente já garante que minimamente a gente já tem uma chance maior de dar certo. E essa parte de rotina, né, acho que seria um segundo aspecto, né? Como é que você tem rituais na empresa de, seja lá, all hands, valores, princípios, né? E valores não só para colocar na parede um quadrinho, mas, não sei, na hora de tomar uma decisão, a gente vai seguir pelo caminho A ou pelo caminho B? Vamos ver o que os nossos valores estão dizendo, que se a gente privilegia mais velocidade do que qualidade, cara, vamos para o caminho. Claro, né? É isso. Então, assim, princípios é uma palavra, é algo que não muda, que está aí para sempre, independente da decisão que você tem que tomar. Então, acho que ter as pessoas certas, ter princípios, né, esses valores que você tem muito bem definido na sua organização. E terceiro, ter rituais que comprovem isso e que reafirmam tudo isso. Aí precisa de um exemplo da liderança, reuniões de alinhamento e tudo isso. Mas acho que um não anda sem o outro também, porque vocês, founders, não são eternos. Poderiam ser, mas não são. E o que as pessoas tomam de decisão quando vocês não estão? São os princípios. E a empresa crescendo, a gente já sente isso um pouco, né? Ficar muito mais na mão do coordenador, do gerente que está ali, até de um analista mais sênior para um mais júnior, né? Então, até quando a gente está na operação, a gente trabalha híbrido lá, né? Então, a maior parte do tempo a gente está online, cada um na sua casinha ali. Então, assim, não é igual tá todo mundo no escritório todos os dias que você, cara, pega o megafone e fala em voz alta e todo mundo vai escutar o que você está falando, né? Então, eu concordo contigo que o ritual é mega importante para a gente utilizar da melhor forma possível aquele momento, conseguir falar o que precisa ser falado. A gente foi aprendendo muito, esse ano a gente está tentando até entender o que
qual é a hora de motivar, qual é a hora de mostrar a verdade, qual é a hora de ser mais vulnerável, será que a gente mostra um número ruim ou não, né? Então, assim, são aprendizados que a gente vai tendo e vai testando, e fala assim, beleza, falei e agora vamos ver a reação da galera, né? E porque nem todo mundo entende da maneira que a gente entende, né? Com certeza. E algo que você disse várias vezes que me chamou muita atenção foi a questão de princípios. E tem uma frase assim, para quem trabalha com experiência do cliente, não tem como não ter lido ou estudado sobre cultura Disney. E tem uma frase do Walt Disney que ele diz que, eu não sei se é exatamente essa, mas o contexto é: se você sabe os seus valores, você sabe como tomar as decisões, né? Que decisões tomar. E você trouxe muito isso nesse seu aspecto de liderança. Hoje, você como líder, né, nas experiências que você teve, você trouxe esses princípios também de casa, né? Ou da sua evolução, né, como pessoa e profissional, para se unificar com os princípios da empresa, e como você tenta passar isso para o seu time para que muitas vezes as pessoas não têm esses princípios de casa ou não se conectam com o da empresa. Qual que é o maior desafio nesse sentido e como você pode inspirar pessoas a seguirem esses princípios? Que legal sua pergunta, Isa. Eu tive a sorte de ter uma família estruturada que sempre incentivou muito a educação, o estudar, o trabalho. Então, nesse aspecto foi mais fácil entender esse valor, porque eu já veio do exemplo da minha própria casa. Mas tem aquela teoria, né, da janela quebrada, que é o seguinte: se você vê um prédio que está impecável, você fala, nossa, não vou sujar o prédio, não vou quebrar o prédio. Mas se você, de repente, vê um prédio que já tem uma janela quebrada, você fala, eventualmente, tudo bem se eu jogar um papelzinho aqui. Então, acho que o ambiente também interfere muito no seu comportamento. E aí, acho que esse casamento entre, né, minha carreira e todos os princípios que a gente tem de Walt Disney, que, assim, né, é uma inspiração e um bem que ele fez para toda a humanidade, tudo que ele fez, é muito incrível, porque o ambiente faz a gente ter essa cultura. O ambiente faz a gente reafirmar os nossos comportamentos de excelência. Então, com certeza, impacta demais, e eu acho que a melhor forma de dar o exemplo vem do Walt Disney mesmo. Ele limpava os parques todos os dias. Ele ficava na fila, ele tentava, né, ficar na fila com um desconhecido para entender qual a experiência que o funcionário, que o cliente estava tendo. Eu acho que passar isso, reforçar todos esses aspectos, reforçar a história, saber que a gente faz parte desse legado e você como líder ser o exemplo, acho que é um pouco do que a gente pode tentar passar. Isso vai garantir que as pessoas todas vão estar nos mesmos valores que você? Não necessariamente, mas a gente tem que tentar fazer a nossa parte através do exemplo todos os dias. Tem inclusive uma formação da Disney Institute que ela é mais focada à qualidade, né? E processo. Então a gente reconhece muito a Disney pela cultura, mas eu acho que ela anda totalmente parceira da qualidade em qualquer empresa, né? Então eu acho que CX derivou de várias áreas, mas eu acho que a mais forte é a qualidade mesmo. Quando a gente fala, o que um profissional de CX faz? Ele ouve o cliente e prioriza novos projetos para melhoria de processos, ou melhoria do produto, melhoria de alguma coisa. Que antigamente era chamado de qualidade, né? Eu vi que você melhoria fez... contínua, tem um pouco disso mesmo. E, então, assim, o quanto você acha que é interessante para o profissional de CX, que às vezes ele é aquele profissional um pouco mais de humanas, né, como a gente fala, começar a entender um pouco mais sobre processo, sobre ferramentas, sobre dados, né, que eu acho que é um déficit gigante. A nossa formação de dados é a que mais bomba de gente interessada, mas quando o pessoal vai para a primeira aula, fala, nossa, já estou perdido, não sei o quê. Então, o que você diz, sendo uma engenheira, né, o que você dá de dica para essa galera que ainda está um pouco perdida nos processos e nos números aí? Bom, acho que para começar, cliente todo mundo tem cliente. Peraí, deixa eu voltar. Para começar, Diego, todo mundo tem cliente. Não adianta falar, eu não trabalho numa área que tem contato com o consumidor final. Não, todo mundo tem algum cliente, alguma pessoa, algum processo, algum produto que é impactado pelo seu trabalho. Então, se você gera impacto na vida de alguém, você tem algum cliente. Então, acho que, para começar, eu diria por aí. Todo mundo trabalha com experiência do cliente no final do dia. Não importa se você é de CX, de melhoria contínua, seja lá o nome que for. Então, acho que levar também essa cultura e esse conceito é muito importante. Eu já cansei de ver departamentos, sei lá, compras, RH, financeiro, né, que às vezes fica mais focado na
tarefa, na atividade, e esquece que isso está impactando outras pessoas. Então, garantir que as pessoas veem o impacto do seu trabalho na jornada final, eu acho que isso começa por aí. E agora eu esqueci o resto da sua pergunta. Aí eu falei da importância do profissional de hoje entender sobre processos. Essa parte vocês cortam. Fica Sim, tranquilo. não pode deixar que a gente... Boa. E aí, Diego, entendendo, né, que você tem um cliente, você precisa entender que ele tem uma necessidade. E aí, o que eu acho que é uma dica que às vezes a gente faz pouco, a gente pergunta pouco. Então, antes de definir um produto, antes de definir um processo, é perguntar qual a sua expectativa. O que você quer? O que você gostaria que o meu serviço, né, te solucionasse? Perguntar mesmo. E com base nisso, a gente desenha o produto e não ao contrário. Eu mesma, na minha carreira, já fiz várias vezes isso, de desenhar um processo antes de saber qual era a expectativa final. Mas já fiz isso várias vezes. E aí, no meio do negócio, eu falo, putz, perdi um tempão. E dinheiro, às vezes. Né? Todos os recursos, né? Tempo, dinheiro, enfim. Porque eu esqueci, simplesmente, de perguntar se estava dentro da expectativa da pessoa. Então, acho que perguntar também faz parte. E aí, com base nessas expectativas, nesses desejos, aí a gente desenha um processo, uma jornada, e aí vê se o que esse profissional está fazendo está de acordo. E, novamente, não precisa ser um profissional de CX, de melhoria contínua, de qualidade. Eu acho que todo mundo, no final do dia, na organização, precisa entender qual é o seu papel, porque você faz parte de um conjunto, de um sistema, que é uma pecinha dentro desse sistema. Então, o que você precisa entregar para que a próxima etapa encaixe bem. Então, perguntar, definir exatamente o que esse processo pode fazer para poder cumprir esse objetivo, eu acho que é muito diferencial, digamos assim, dos profissionais de CX, mas digo além, é um diferencial de qualquer outra área. Poderia também ser de qualquer um, né? Inclusive, Exato. Eu vi um estudo uma vez que tinha muita empresa nos Estados Unidos fechando a área de CX porque... meio que ela não era necessária porque a cultura era tão forte que todo mundo já tinha aquilo como princípio, né? Como premissa. Então, vou criar um produto, como você falou, já vou disparar pesquisa, vou conversar com o cliente e tal, vou falar com o cliente interno. Então, quando está instaurada assim, a cultura, eu acho que fica muito mais simples mesmo, né? Muito. Eu já ouvi a Cristina Junqueira, fundadora do Nubank, falando que eles não têm área comercial no Nubank. Não existe área comercial, porque todo mundo tem a função de fazer algo tão bom e tão bacana para o cliente que ele vai querer comprar, usar, enfim, de forma natural. Então, acho que isso é um pouco também do desafio de CX, e muitas vezes os departamentos de CX das empresas não precisam ser grandes, pelo contrário, eu acho que quanto maior o departamento de CX, você pode falar, opa, por que precisa de tanta gente? Aí? Exato, tem algum tema que não adianta falar que a experiência do cliente é aquele clichê que todo profissional de CX gosta de falar. Quem trabalha em CX aqui na empresa? Aí ninguém responde. Não, todo mundo trabalha para a experiência do cliente ser melhor. Então, acho que é um pouco disso. Super interessante. E quando você traz esse ponto do time estar alinhado também nesses valores, nesses princípios, para a gente conseguir entregar uma melhor experiência e que todo mundo está envolvido, não só a área de experiência do cliente, eu imagino que, além de valores, princípios, dados, ser analítico, escutar a voz do cliente, é importante também, independente do tamanho da empresa, você ter um time diverso. Porque sem a diversidade, a gente não consegue entender o cliente. Então, acho que entra muito nesse quesito de voz do cliente. Hoje, você que tem um cargo importante, né, é uma influência na área de experiência do cliente. Mulher, né, nessa área de liderança, a gente sabe que tem muitas batalhas. Como você enxerga a diversidade dentro dos times hoje e o que você poderia dar de dica para os líderes que estão agora montando times também? Boa, Isa. Acho que já tem milhões de dados que comprovam que empresas diversas atingem resultados mais duradouros, sustentáveis e positivos. Tem pesquisa de McKinsey, de Forbes e tudo isso. Mas um aspecto que eu acho muito interessante não é o seu ponto de vista que está sempre certo. O seu cliente não é você. Então, a partir da hora que você abre a sua cabeça para ver outros aspectos, o seu produto, o seu serviço vai estar tão mais completo. Então, se você não quer usar a diversidade genuinamente porque você acredita nisso como um princípio de vida, utilize a importância da diversidade para poder melhorar o seu produto. E um mundo perfeito se você acreditar nos dois, né? Uma vez na 99 a gente fez a conta, tinham acho que no time pessoas de 13 diferentes nacionalidades. Isso era tão incrível, porque as pessoas tinham repertórios diferentes, tinham bagagens diferentes e traziam pra gente uma diversidade de opinião
que mudava, que fazia a gente entender e ver os aspectos de um projeto de outra forma. Muito provavelmente a gente não pensaria em tantas coisas se não tivessem pessoas com tantas bagagens diferentes na hora de definir um produto novo. Então, Isa, acho que é nesses pilares, né? Genuinamente, você, né, acreditar como princípio de vida, que a diversidade é importante, mas mais do que isso também, tem dados que mostram. Então, se você não acredita nisso... Com certeza. E hoje o mercado, quando a gente fala do mercado de clientes num todo, nem só CS, CX, atendimento e suporte, é um mercado predominantemente feminino. Né? Então, ter líderes mulheres nessa frente, né, nesse mercado, é muito importante para inspirar e dar aquele incentivo de que você vai conseguir chegar aonde você quiser. Se você pudesse dar uma dica, né, para inspirar essas nossas alunas, nossas ouvintes que estão aqui, que são em sua maioria, o que você diria da Letícia que começou lá atrás para a Letícia que hoje está num cargo que inspira muitas pessoas e que devem chegar no seu LinkedIn e falar, poxa, um dia eu quero ser como a Letícia? Eu acho que, muito no meu caso, lá atrás eu não era tão segura e não tinha tanta confiança de me posicionar em alguns ambientes. Então, acho que o que eu venho aprendido, e não quero generalizar o masculino ou o feminino, mas é um comportamento, às vezes, mais feminino, né? Ficar um pouco mais receosa de se posicionar quando, né, a gente está voltada aí num ambiente mais masculino. Eu acho que garantir que você pode falar, ter esse espaço de confiança e você ter essa confiança, você mesmo ter essa segurança de que tá tudo bem se você falar algo que a outra pessoa não concorda, faz parte, mas você ter a segurança de que você pode falar e a confiança em você mesmo, acho que é um aspecto que eu demorei um pouquinho para aprender. Ainda, né, tem momentos que gera aquela insegurança novamente, mas tentar ir falando aos poucos e colocar e fazer jus. Você está lá por algum motivo. Então, as pessoas acreditam no seu trabalho. Não foi, né? Do nada eu acordei, nossa, caí aqui nessa posição. Então, eu acho que acreditar nisso e falar, não, eu posso dar uma opinião, colocação. Então, acho que esse aspecto da segurança, para mim, é um ponto bem importante. Com certeza. Boa. E falando, você falou bastante sobre o quanto que a diversidade traz inovação, né? Já falando de inovação, a gente, tanto aqui no Momento O, como em outros conteúdos nossos, que está sendo muito demandado é IA. Então, queria que você trouxesse um pouco do que você está vendo de IA que funciona para o ambiente de CX, de atendimento, e o quanto que isso já está funcionando no seu dia a dia. Diego, acho que a gente tem que ser esperto e usar a inteligência artificial a nosso favor naquelas transações principalmente mais operacionais. Então, não sei, esqueci a minha senha. Ou ontem, estava pedindo um cartão de crédito no banco. Cara, não consegui pedir pelo aplicativo. Eu precisei falar com a minha gerente. Agora, falar com uma pessoa para fazer um pedido de cartão de crédito é algo que agrega valor para a empresa? Sim. Muito provavelmente não. Agora, sei lá, falando desse ramo bancário, entender qual é o processo de planejamento de aposentadoria, recomendar investimento, poxa, talvez um ser humano pode ser muito mais assertivo para entender as variáveis e recomendar algo. Eu acho que o que as empresas, né, e nós como profissionais do ramo, a gente tem que fazer é aonde que eu vou agregar valor em deixar o atendimento humano e onde eu vou, tirar da frente aqueles processos que são simples, aquelas interações que são puramente transacionais. Não consegui fazer um pagamento, quero trocar um e-mail, quero pedir um cartão de crédito. Nesses exemplos, quero ver onde está um pedido que eu comprei ontem pela internet. Não tem sentido a gente usar um relacionamento humano que é tão avançado, que a gente quer tanto, né, que cada vez mais as pessoas tenham autonomia e se conectem com o cliente. A gente pode usar tecnologia, inteligência artificial e tal, para tudo isso. E aonde que a gente não pode usar a inteligência artificial? Em relacionamento, em conexão. Então, quais são os momentos da jornada que isso é primordial? Então, acho que o nosso papel é fazer essa identificação e separar o joio do trigo. Muito bom. E você acha que isso já está acontecendo nas empresas que você está se relacionando ou ainda a gente está engatinhando? Eu acho que a gente ainda está engatinhando, porque pelo menos uma visão que eu tenho é que a gente às vezes acha que inteligência artificial, tecnologia é o fim.
Sim. E tudo isso é um meio. Se o processo está mal desenhado num papel de pão, ele vai estar mal desenhado na inteligência artificial da mesma forma. Então, acho que a gente tem muita coisa o que evoluir, aprimorar, mas no lado humano mesmo. Eu acho que a tecnologia está um pouco mais avançada do que a gente em aprender e ver como é que a gente pode extrair o melhor dela. Boa. E olhando para o futuro aí do CX, tirando IA, o que você acha que é tendência hoje, que para você é diferencial? Não sei se você já pode, enfim, né, dar spoilers aí do que você tem estudado também, mas o que na tua opinião é tendência para 2025? Eu não sei se é tendência para 2025, mas eu acho que tá um tema que está sendo muito falado e que a gente não pode ficar de fora, é customização. Como é que eu entendo, tenho escala e eficiência para ser um produto rentável e tudo isso, mas ao mesmo tempo, como é que eu, no final do ano, como o Spotify fala, Diego, isso tudo foi o que você escutou. Sim. E bomba na timeline de todo mundo. Mas o Spotify mídia gratuita, assim. É isso, super espontâneo. Então, também acho que são poucas as empresas que ainda estão fazendo isso de forma super adequada, né? Bom, Spotify, a gente falou, é uma delas, mas a gente está falando o quê? O tamanho do Spotify, 0,1% das empresas que a gente tem no planeta. E o resto das empresas. E aí, na padaria que você vai, que eles podem te sugerir? Que horas que você gosta de comprar um pão? Gente, tem exemplos que a gente pode falar em qualquer negócio, que é a realidade, né? Quantos por cento das empresas, pelo menos do nosso país, que são grandes, e qual é o percentual de pequenas e médias? Pequenas e médias dominam. Então, como é que a gente consegue também trazer essa excelência e essas inovações para uma loja, por exemplo, do nosso bairro? Acho que é um super desafio nosso também como sociedade. Com certeza. E você trouxe, Letícia, que é importante tanto a gente conseguir fazer o equilíbrio entre a tecnologia, nesse caso inteligência artificial, mas não podemos esquecer das conexões humanas, né? Tem que ter esse equilíbrio. Você tem alguma dica ou como que as pessoas podem fazer para, em algum momento, precisar escalar uma operação de atendimento, por exemplo, mas sem perder a personalização? O que você acha que é o caminho para esse futuro? A gente precisa garantir que os processos estejam bem definidos para que o colaborador tenha tempo, disposição, energia para focar num relacionamento. A gente precisa também que o produto seja de fácil escala. Não adianta você falar que você vai escalar algo ou que você vai vender alguma coisa que seja difícil para o cliente. Então, eu acho que nessa linha de garantir que as pessoas consigam operar minimamente bem, de uma maneira fácil, naquele serviço básico, para ela ter tempo mesmo em fazer conexão, em ligar e ver como é que você está. Esse tipo de coisa de que é mais relação e é genuinamente você conhecer as pessoas com que você está vendendo. Acho que um bom vendedor é aquele que, no final do dia, todos nós somos vendedores. Um bom vendedor é aquele que está sempre lá, sempre tá conectado com você. E na hora que surge essa oportunidade, vai lá. Ótimo. Letícia, estamos chegando já no final do nosso papo, passou rapidíssimo. Queria lembrar você que está ouvindo a gente aqui para se inscrever aí no nosso canal. Quiser conhecer melhor a CS Academy, temos formações gratuitas lá para você já começar a sua trilha de conhecimento sobre CX, sobre sucesso do cliente, sobre atendimento ao cliente. csacademy.com.br. Em algum lugar da tela você vai ver ali, comece gratuitamente, e aí você clica e já começa a sua jornada de estudos com a gente. Letícia, muito obrigado. E para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está ouvindo a gente, para você ter uma noção aí do nosso público. Ele é mega diverso, né? Então tem desde quem está começando na carreira para quem já é executivo. Mas qual que é a tua mensagem olhando muito para isso de crescimento, de capacitação, né? Qual que é a tua dica aí principal para uma pessoa que quer ter uma carreira aí pelo menos parecida com a tua? Boa. Diego, sem dúvida, faça o básico bem feito. Pensa no arroz feijão antes do caviar, assim. Outro dia eu fui tava combinando de um marceneiro lá na minha casa. Acho que faz umas 3 semanas já. E era quarta-feira, 9 horas da manhã, que ele tá na minha casa. Faz 3 quartas-feiras que eu tô esperando ele chegar na minha casa. Então, ele não precisa exceder a minha expectativa, ele só precisa cumprir o combinado. Quantas vezes na vida a gente também, só num serviço bem feito, a gente voltaria, a gente teria, né, indicadores de retenção da empresa muito maiores, a gente teria o boca a boca. Fui no posto de gasolina por, acho que, sei lá, uns 2, 3 meses consecutivos, e estava tentando sempre calibrar os pneus. O equipamento estava sempre em manutenção. Aí eu desisti desse posto, eu comecei em outro. Então, assim, faça o básico bem feito. Não precisa reinventar a roda, não precisa estender um tapete vermelho quando eu estiver descendo do avião. Só garante que o avião chegou no horário
comprometido porque eu tenho outros, né? Tem transporte que depende disso. É só isso. Faço o básico bem feito. Maravilha. Isa, obrigado. Obrigado, Letícia. Galera, se inscreva no canal, não se esqueça, dê o like, clica no sininho e até a próxima. Deixe também aqui nos comentários suas sugestões e, claro, perguntas para Letícia, porque é uma profissional inspiradora e que pode te apoiar na sua carreira aí rumo à liderança de CX. Letícia, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui com todo mundo. Até a Valeu. próxima.